Oi, cá estou eu novamente, dessa vez com fone de ouvido diferente, fone de ouvido não, microfone, lapela, já que a outra não estava funcionando nos outros vídeos, então a minha voz estava saindo muito baixa, mas enfim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns mitos sobre o autismo. Um dos principais mitos que as pessoas, os dilemas assim, que a gente tem que enfrentar, a gente que é autista tem que enfrentar, é sobre ter que ouvir. Ai, mas como assim você é autista, mas você se comunica, você fala? Ai, mas você é autista, mas você namora, ou você transa, ou você trabalha, sabe, e tá na faculdade. Então a gente tem que ficar ouvindo o tempo todo isso. E é extremamente desgastante ter que ficar ouvindo esse tipo de coisa. Como se o autista, como se a sociedade já visse ele com aquela figura, aquela imagem de não sabe falar, não sabe se comunicar, sabe? Não é assim. A gente se comunica, a gente fala, a gente namora, a gente transa, a gente trabalha, a gente vive as mesmas funções, a gente faz as mesmas coisas que uma pessoa que não é neurodivergente faz. Então, assim, existe muito essa visão, sabe, de que o autista é uma pessoa que não sabe fazer essas coisas, o que tá completamente errado. A gente sim a gente trabalha, a gente estuda, a gente namora, a gente transa, a gente pode construir uma família. Só que a gente tem as nossas limitações, diferente das pessoas que não são neurodivergentes. A gente se comunica, mas a gente não se comunica de forma eficiente muitas das vezes. Por exemplo, em um ambiente aqui onde tenha muitas pessoas, um ambiente onde tem uma multidão de gente, a gente vai se sentir completamente deslocado, a gente não vai conseguir se comunicar de forma eficiente, a gente vai ficar travado. E é claro que isso não se aplica a todos os autistas. Tem autistas que conseguem. Aí é que tá. Cada autista é diferente. Nem todos os autistas têm as mesmas características de outros. Por exemplo, eu não gosto de calor, mas o outro gosta o outro gosta de calor. Eu não curto muita claridade, tanto é que o teto do meu quarto eu coloco uma capa de proteção para não ter que ter aquela luz completamente forte, enquanto o outro não se preocupa tanto com isso, não tem. Enfim, cada autista tem as suas características. E eu posso me comunicar, só que eu não me comunico de forma completamente coesa ou completamente eficiente, mas eu me comunico, entendeu? Eu posso ter passado por alguns trabalhos onde eu não era na época de diagnosticado, mas eu tinha limitações, ainda tenho na verdade, limitações que me impossibilitam de fazer certas coisas, de conviver em um ambiente completamente rodeado de pessoas e de muito barulho. O que antes do diagnóstico era visto como frescura, era visto como antipatia, era visto como algo anormal para as pessoas que não são neurodivergentes. Então, assim, existe muita limitação das pessoas que não são autistas
acerca da gente que é autista, tanto a gente que é diagnosticado quanto as pessoas que não são. Então, assim, existe essa barreira que eu, por exemplo, eu sou ativista ambiental. Eu sou ativista ambiental individual, só pra deixar claro. E também ativista neurodivergente, ou seja, eu posso não ser um ativista que sai da minha casa pra ir, por exemplo, lá fora e falar pras pessoas, sabe? Enfim. É claro que eu participei de uma audiência onde, inclusive, tá aqui no meu espaço. Eu não gosto de falar muito canal, eu gosto de falar espaço. Tá aqui no meu espaço, onde eu participei dessa audiência, onde eu falei sobre algumas coisas, né? Essas limitações que as pessoas têm. De ver a gente com um olhar capacitista. Então, assim, é uma coisa que precisa ser quebrada, sabe? Por exemplo, o meu ativismo é de compartilhar nos meus status, de compartilhar nas minhas redes sociais, informando sobre crise climática, sobre plantar árvores. No caso, eu tô falando sobre o ativismo ambiental. Mas em relação ao ativismo neurodivergente, eu tô lá postando coisas a respeito do autismo, informações. E, inclusive, uma coisa que eu compartilhei um tempo atrás foi sobre as pessoas pararem de falar uma coisa completamente preconceituosa, completamente equivocada e completamente insensata, que é apontar o dedo para um autista de forma direta ou indireta e falar: não, tu não é autista, não, ele não é autista, sabe? Completamente invalidando a gente, completamente desmerecendo, invalidando o nosso percurso para conseguir o diagnóstico, ou até mesmo depois do diagnóstico, sabe? É como se você invalidasse o sofrimento daquela pessoa durante toda a vida dela. Tipo assim, ele não sofreu porque... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, ele sofreu bullying, mas todo mundo sofre bullying. Só que uma pessoa... o bullying pra uma pessoa autista acaba durando a vida toda, praticamente, se ele não tiver terapia. Eu, por exemplo, não tenho terapia ainda. A gente acaba carregando traumas, a gente acaba carregando uma série de coisas. Então existe esses mitos sobre autismo. Não é pelo fato de eu ser autista que eu não posso trabalhar. Não é pelo fato de eu ser autista que eu não posso escolher a minha profissão. Não é pelo fato de eu ser autista que eu não posso construir uma família. Não é pelo fato de eu ser autista que eu posso namorar ou eu posso manter relações sexuais, transar. Não é pelo fato de eu ser autista que eu não posso me comunicar, apesar de me comunicar de forma meio embaraçada, baratinada, mas eu me comunico. Claro que isso não se aplica só a mim, como também como eu falei, cada autista se comunica de forma diferente, mas tem as suas limitações. Por exemplo, um autista grau 1, de suporte 1, ele pode se comunicar de forma assim mais solta, dependendo da situação, dependendo do lugar. Já o suporte 2 ou 3 já tem uma certa limitação mais, sabe? Enfim, então, até mesmo pessoas de suporte 1 também têm suas divergências. Eu sou de suporte 1, mas o outro que pode ser de suporte 1 tem as diferenças dele em relação a mim. Então, assim, existem essas diferenças, sabe? E é isso. Não é pelo fato de eu ser autista que eu não posso
fazer as mesmas coisas que uma pessoa que não é neurodivergente faz, sabe? Então a gente precisa parar com essa coisa. Eu não sei se dá pra ouvir uma coisa no fundo do vídeo, mas vizinhos falando e fazendo brincadeiras, enfim. Então assim, a gente precisa parar com esse tabu, sabe? Por exemplo, eu tenho algumas características que muitos autistas podem não ter e que também outros devem ter, que é colecionar. Eu amo, sabe, assistir os mesmos filmes, tanto que eu gosto de colecionar filmes em DVD, porque eu sei que nos streamings eles vão retirar aquele filme preferido que eu gosto de assistir o tempo todo e retirar do catálogo. Então eu acabo colecionando filmes que eu gosto de assistir o tempo todo, filmes, desenhos, animações, enfim. E eu acabo tendo esse hábito de colecionar não somente filmes em DVD, como também outras coisas. Então, esse hábito de colecionar é uma característica forte de quem é neurodivergente, mas pode ser forte para certos neurodivergentes, mas não pode ser forte para outros. Então tem essa coisa, esse mito, sabe, de porque eu conheço uma pessoa autista, mas ela não tem essa característica que tu tem. Mas eu conheço um outro neurodivergente que tem uma característica que tu não tem. Inclusive, quando eu fui diagnosticado, e eu contei, né, pra minha família e tudo mais, onde a minha família já tinha me invalidado tantas vezes, sabe? Já que eles presumiam que eu tinha esquizofrenia, e eu fui procurar saber se eu tinha esquizofrenia. Eu sempre toco no assunto também, além de eu ser diagnosticado com autismo, eu sou diagnosticado com TOD e TOC. Esse TOC é de falar no mesmo assunto várias vezes. Por exemplo, agora que eu tô falando desse assunto sobre a minha invalidação. Eu sempre toco nesse assunto em vários vídeos meus. Só que de forma, sabe, não diria inconsciente, mas só depois que eu percebo que eu tô tocando de novo no mesmo assunto. Mas enfim, quando eu fui procurar meu diagnóstico, eu procurei saber se eu tinha depressão ou esquizofrenia, já que minha família vivia dizendo assim, você deve ter esquizofrenia, não sei o que, porque o seu pai tem. E eu ficava nessa corda de bombar, se eu tiver esquizofrenia, se eu tiver outro transtorno, se eu tiver algum distúrbio, alguma coisa assim, eu vou procurar saber, eu vou procurar me medicar, eu vou procurar fazer terapia, e tá tudo certo. Então eu procurei na psiquiatras, psicólogos, etc, pra saber se realmente tinha. E um psiquiatra super renomado aqui na minha cidade descartou completamente a possibilidade de eu ter esquizofrenia e falou que a hipótese era que eu tinha autismo grau 1, só que como ele não era especialista nisso, ele me recomendou ir no neurologista. Então começou a saga de procurar e tal, e não deu outra. Foi autismo grau 1, depressão, ansiedade, TOD, TOC e algumas outras, que às vezes eu até esqueço. Mas enfim, uma outra coisa que a gente precisa e complementando, mesmo depois do meu diagnóstico, quando não deu esquizofrenia, eu mostrei pra minha tia, mostrei pro pessoal da minha família, e eles não acreditaram. Obviamente que a família, quando ela não procura muito saber sobre esse assunto, ela vai invalidar. E a minha
inicialmente ela não acreditou porque o filho dela é autista, só que ele tem muito mais limitações que as minhas. Então ela falou assim, mas o Lucas, ele, meu primo no caso, mas o Lucas ele tem o mesmo suporte que o teu, mas ele não tem isso, e tu não tem isso que ele tem, não sei o que, e eu não sabia explicar. Só depois que eu fui procurar saber sobre autismo, sobre as divergências entre neurodivergentes, autistas de todos os graus, que eu fui entender. Inclusive eu até pretendo falar isso pra ela, olha tia, não é pelo fato de eu ser de nível suporte 1 e o teu filho ser de suporte 1 que a gente vai ser igual, a gente vai ter as nossas divergências, as nossas diferenças de características, sabe? Então, é isso. Por exemplo, uma coisa que me pega muito é as pessoas falarem assim, tu tem autismo grau 1, ou a antiga síndrome de Asperger, tu deve ser super inteligente, super dotado. Não. Aí também que tá o maior erro que a gente precisa se desfazer. É essa ideia de que todo autista é super dotado, é super inteligente. Gente, eu tenho TDAH, esqueci de falar isso também. Além do TOD, do TOC, eu tenho o TDAH. Eu tenho dificuldade de aprendizagem e eu nem me importo de dizer isso, de dizer que eu não sou completamente inteligente e tudo mais. Eu tenho sim a minha inteligência em certas áreas. Acredito que todo mundo seja inteligente em alguma área. Mas tem sim os autistas, os neurodivergentes, que têm aquela super dotação, aquela super inteligência. E eu nem me importo. Tipo assim, você é autista, mas você não tem aquela super inteligência. E aí? Qual é o problema? Sabe? Antes eu ficava neurado pelo fato de eu ter repetido 2 séries, de eu ter tido dificuldades nos estudos na época do colégio, assim como eu tenho na época da faculdade. Mas isso é devido ao TDAH, e meu TDAH é grave. Eu fui diagnosticado com tudo isso que eu falei: autismo, depressão, ansiedade, TOD, TOC e TDAH. Lembrei, esses 6. E desses 6, 2 foram graves, que foi o TDAH grave e a depressão grave. E, enfim, eu acho que eu tô fugindo um pouco do assunto, mas faz parte da neurodivergência. Às vezes a gente fica barateado, às vezes a gente acaba, enfim, não se comunicando de forma muito assertiva. E a gente acaba às vezes até excedendo e falando mais do que é necessário. Mas é isso. Não é pelo fato de eu ser autista que eu não vou pertencer àquilo que eu quero pertencer. Por exemplo, não é pelo fato de eu ser autista que eu não vou ser um grande jornalista. Mesmo com as minhas limitações neurodivergentes. Isso vai diretamente para muitos jornalistas de Macapá, do qual eu trabalhei, e também para geral, já que muitas pessoas veem a gente com limitações. Não é pelo fato de eu ser autista que eu não vou pertencer àquilo que eu estou estudando, que é o jornalismo. Não é pelo fato de eu ser autista que não é pelo fato de eu ser autista que eu não vou lutar pelos meus direitos. Não é pelo fato de eu ser autista que eu vou deixar as minhas limitações me vencerem, sabe? Então,
existe lugar sim pra gente. Eu não digo somente pra mim, mas para autistas que estão assistindo esse vídeo. Não é pelo fato de você querer ser alguma coisa e pensar que não tem lugar pra você. Tem sim. Afinal de contas, não é a gente que tem que se adequar, é eles que tem que se adequar a gente. É a sociedade que tem que se adequar a gente. E uma indicação de filme que eu super indico pra quem é neurodivergente e até mesmo pra quem não é o filme Loucos de Amor. Nesse filme mostra claramente as divergências de duas pessoas autistas de suporte 1, antiga síndrome de Asperger, onde um olha fixamente pro outro e o outro desvia o olhar. Ou seja, o que um tem, o outro não tem. Entendeu? Acho que dá bem. Acho que eu não consegui explicar muito bem. Eu acho assim que um consegue olhar fixamente. As pessoas também têm essa ideia de que o autista não olha muito nos olhos. Eu olho fixamente nos olhos, mas às vezes eu tenho essas fugas devido ao meu TDAH. Às vezes de viajar, sabe, quando eu tô conversando. Mas enfim, existe também essa divergência de autistas que olham fixamente no olho e autistas que não olham fixamente no olho, que não olham pra pessoa. Autistas que riem muito, eu, por exemplo, rio muito, às vezes de forma involuntária, sabe? Pelo fato de eu estar empolgado de falar sobre um assunto que eu quero falar. E também tem aqueles que são completamente fechados. Eu tenho os meus momentos que eu tô muito fechado. Mas enfim, esse filme retrata muito bem isso. As divergências da neurodivergência, da neurodiversidade. Nem todo autista é igual. Aliás, nenhum é igual. Cada um tem as suas características divergentes um do outro, sabe? E então é isso que eu tenho pra falar. Esses mitos que muitas pessoas, sendo elas neurodivergentes ou não, costumam falar. E eu vou bater nessa tecla quantas vezes forem necessárias. De que existe divergências, nem todo autista é igual. Aliás, nenhum é igual ao outro. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e me perdoe por não ter sido completamente assertivo. E é isso. Até o próximo vídeo e lugar de autista onde ele quiser. E nem todo autista é igual. Fica com essas citações, com essa mensagem. E também leva isso para outras pessoas, até que as pessoas abrem, as pessoas que não são neurodivergentes abrem a caixola e parem de ficar com essa mania de falar que a gente não pode namorar, que é estranho a gente ver, por exemplo, eles falarem, mas é autista, mas namora, trabalha, não sei o que, etc. Sabe? Precisam parar de ficar com esse pensamento, com essa ideia. Enfim.